Utilização da estratégia do salto de lógica no marketing político e eleitoral. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Maio de 2026. Por que eleitores racionais tomam decisões aparentemente irracionais nas urnas? A resposta pode estar em um mecanismo cognitivo sutil, porém devastadoramente eficaz: o salto de lógica. Em um cenário político cada vez mais fragmentado e emocional, compreender como as campanhas constroem pontes argumentativas falsas entre premissas verdadeiras e conclusões desejadas tornou-se uma competência essencial para gestores públicos, estrategistas, marqueteiros e lideranças empresariais que dependem da comunicação persuasiva para influenciar stakeholders e construir legitimidade. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, mergulhando nas intersecções entre neurociência cognitiva, psicologia social, comunicação política e filosofia da linguagem para revelar como o salto de lógica opera, por que funciona e quais são suas implicações éticas e práticas no marketing eleitoral contemporâneo. Ao longo do artigo, o leitor encontrará uma análise aprofundada dos mecanismos retóricos que transformam narrativas simplificadas em verdades eleitorais, das estratégias de framing que manipulam a percepção de causalidade e dos vieses cognitivos explorados para produzir adesão emocional. O texto oferece não apenas uma radiografia do fenômeno, mas também ferramentas conceituais para identificá-lo, preveni-lo e, quando eticamente justificável, utilizá-lo com responsabilidade. Destinado a diretores de comunicação, coordenadores de campanha, analistas políticos, consultores organizacionais e pesquisadores do comportamento, este estudo entrega uma contribuição original e aplicável que conecta teoria de ponta a desafios reais do mercado político e corporativo. Aprofunde sua compreensão sobre os fundamentos ocultos da persuasão e descubra como o domínio crítico do salto de lógica pode elevar a qualidade do debate público e a eficácia da sua comunicação estratégica. Resumo: o presente estudo investiga a utilização da estratégia do salto de lógica no marketing político e eleitoral, fenômeno que consiste na construção de inferências que desconsideram etapas intermediárias de raciocínio, conduzindo o eleitor a conclusões que não decorrem necessariamente das premissas apresentadas. O objetivo geral foi analisar como essa estratégia é instrumentalizada em campanhas eleitorais contemporâneas, identificando seus fundamentos cognitivos, suas manifestações discursivas e suas implicações para a qualidade do processo democrático. A metodologia adotada consistiu em uma pesquisa de natureza teóricos-exploratória, fundamentada em extensa revisão bibliográfica integrativa nas bases Scientific Electronic Library Online, periódicos CAPES, Springer Link, Wiley Online Library, Scopus e Google Scholar, abrangendo literatura nacional e internacional publicada predominantemente entre 2016 e 2026. Os resultados evidenciam que o salto de lógica opera por meio de 3 mecanismos principais: a exploração de heurísticas cognitivas como a de disponibilidade e representatividade, a ativação de vieses de confirmação em ambientes de alta polarização afetiva e a construção de enquadramentos narrativos que suprimem complexidades em favor de causalidades simplificadas. Verificou-se que a eficácia da estratégia está diretamente correlacionada com o grau de coesão identitária dos grupos-alvo, com a velocidade de propagação em plataformas digitais de microsegmentação e com a credibilidade percebida do emissor. A análise revelou ainda que a recorrência do salto de lógica no discurso eleitoral está associada à deterioração da argumentação pública, à cristalização de falsas dicotomias e à redução da capacidade do eleitorado de processar informações complexas. As implicações teóricas apontam para a necessidade de integrar os achados da neurociência cognitiva e da psicologia do raciocínio aos modelos de comunicação política, enquanto as contribuições práticas incluem a proposição de parâmetros para auditoria cidadã de peças eleitorais e diretrizes para campanhas que priorizem a integridade argumentativa.
Conclui-se que o salto de lógica, embora eticamente controverso quando empregado de forma manipulativa, constitui um revelador privilegiado das vulnerabilidades do processamento humano de informações políticas, cuja compreensão aprofundada é indispensável para o fortalecimento das instituições democráticas e para a formulação de estratégias comunicacionais que equilibrem persuasão legítima e responsabilidade social. Palavras-chave: salto de lógica, marketing político, comunicação eleitoral, persuasão cognitiva, vieses de raciocínio, democracia digital. Introdução. O marketing político e eleitoral contemporâneo opera em um ecossistema comunicacional radicalmente distinto daquele que caracterizou as disputas democráticas do século XX. A digitalização acelerada das interações sociais, a fragmentação das audiências em bolhas algorítmicas e a ascensão de uma economia da atenção baseada em estímulos emocionais intensos e efêmeros reconfiguraram profundamente os mecanismos por meio dos quais candidaturas buscam influenciar as preferências do eleitorado. Nesse contexto, estratégias argumentativas que contornam os cânones da lógica formal e exploram atalhos cognitivos ganharam centralidade inédita, destacando-se entre elas o denominado salto de lógica, definido como a passagem inferencial que omite premissas necessárias para que uma conclusão seja racionalmente sustentada, produzindo no receptor a ilusão de que o encadeamento argumentativo é completo e válido. Kahneman, Sibony, Sunstein, 2021. A relevância acadêmica e social deste fenômeno reside no fato de que decisões eleitorais moldam a alocação de recursos públicos, a definição de direitos fundamentais e os rumos de sociedades inteiras, de modo que compreender os processos cognitivos subjacentes à formação dessas decisões constitui imperativo científico e cívico. A literatura especializada tem documentado consistentemente que os eleitores não processam informações políticas exclusivamente por meio de avaliações racionais e deliberadas, mas recorrem intensamente a heurísticas, vieses e atalhos mentais que simplificam a complexidade do mundo social e permitem a tomada de decisões com economia de esforço cognitivo. Levitsky, Ziblatt, 2018, Taber, Lodge, 2016. O salto de lógica insere-se precisamente nesse repertório de mecanismos que exploram a distância entre o processamento intuitivo e o analítico, oferecendo ao eleitor conclusões prontas que dispensam o penoso exercício de conectar evidências contraditórias, ponderar cenários alternativos e tolerar a incerteza inerente a problemas complexos. Apesar da abundância de estudos sobre desinformação, fake news e apelos emocionais em campanhas eleitorais, verifica-se uma lacuna significativa no que tange à análise específica e sistemática da operação do salto de lógica como estratégia deliberada de marketing político. Grande parte das investigações concentra-se nos efeitos das mensagens falsas ou distorcidas, mas poucas dedicam-se a examinar como inferências formalmente inválidas, porém psicologicamente persuasivas, são construídas e disseminadas com a finalidade de obter adesão eleitoral sem que haja necessariamente falsimento factual explícito. Gerit, Zhao, 2020, Van Bavel et al., 2024. Esta lacuna é particularmente relevante porque, ao contrário da mentira factual, que pode ser desmentida por verificação, o salto de lógica opera em um terreno ambíguo no qual as premissas apresentadas podem ser verdadeiras, mas a conclusão sugerida não decorre necessariamente delas, dificultando os mecanismos de correção baseados em checagem de fatos. O problema de pesquisa que orienta o presente artigo pode ser assim formulado: de que modo a estratégia do salto de lógica é instrumentalizada no marketing político e eleitoral contemporâneo, quais são seus fundamentos cognitivos e que implicações sua utilização recorrente produz para a integridade do processo democrático. A investigação parte da hipótese de que o salto de lógica constitui uma ferramenta persuasiva de alta eficácia porque se ancora em predisposições universais do processamento cognitivo humano, ao mesmo tempo em que é potencializada pelas características estruturais das plataformas digitais, que privilegiam a velocidade e a carga emocional em detrimento da acurácia argumentativa.
O objetivo geral deste artigo é analisar a utilização do salto de lógica no marketing político e eleitoral, descrevendo seus mecanismos, suas manifestações discursivas e seus efeitos sobre o comportamento do eleitorado. Os objetivos específicos incluem examinar os fundamentos neuropsicológicos que tornam os saltos de lógica cognitivamente convincentes, identificar as principais modalidades de salto lógico empregadas em campanhas eleitorais recentes, discutir as implicações éticas e democráticas do uso recorrente dessa estratégia, e propor diretrizes para a literacia crítica do eleitorado e para a autorregulação profissional do marketing político. A justificativa teórica reside na contribuição para o adensamento do campo interdisciplinar que conecta comunicação política, psicologia cognitiva e filosofia da argumentação, enquanto a justificativa prática ancora-se na urgência de oferecer subsídios conceituais que permitam a profissionais, reguladores e cidadãos compreender e enfrentar os desafios colocados por estratégias persuasivas que corroem a qualidade epistêmica do debate público. 2DESENVOLVIMENTO 2,1 Fundamentos teóricos do salto de lógica, entre a cognição e a persuasão. A compreensão do salto de lógica como estratégia de marketing político exige, em primeiro lugar, uma incursão nos fundamentos neuropsicológicos que tornam o ser humano suscetível a inferências formalmente inválidas, porém subjetivamente convincentes. A teoria do processo dual, amplamente consolidada na psicologia cognitiva contemporânea, oferece o ponto de partida mais robusto para essa análise. De acordo com Kahneman, 2011, a cognição humana opera por meio de dois sistemas distintos e interrelacionados: o sistema 1, rápido, intuitivo, automático e de baixo custo energético, e o sistema 2, lento, analítico, deliberado e exigente em termos de recursos atencionais. O funcionamento padrão da mente privilegia o sistema 1, que produz respostas imediatas baseadas em associações aprendidas, padrões reconhecidos e heurísticas simplificadoras, enquanto o sistema 2 é acionado apenas quando o indivíduo detecta a necessidade de revisão ou quando as condições ambientais favorecem o processamento cuidadoso. O salto de lógica prospera precisamente nessa arquitetura cognitiva, pois apresenta-se ao eleitor como uma inferência que soa intuitivamente correta, ativando circuitos de reconhecimento de padrões que dispensam o escrutínio analítico. Pesquisas recentes em neurociência cognitiva têm aprofundado a compreensão dos correlatos neurais desse fenômeno. Estudos utilizando ressonância magnética funcional demonstram que inferências logicamente inválidas, porém semanticamente congruentes com crenças prévias, ativam intensamente o córtex pré-frontal ventromedial e o estriado ventral, regiões associadas ao processamento de recompensa e à valoração subjetiva, ao mesmo tempo em que reduzem a atividade no córtex cingulado anterior dorsal, área envolvida na detecção de conflitos e erros, de NEYS, Goel, 2023. Em outras palavras, quando um salto de lógica alinha-se com as predisposições ideológicas e identitárias do receptor, o cérebro literalmente experimenta uma sensação de recompensa que inibe os mecanismos de correção analítica. Esta descoberta tem implicações profundas para o marketing político, pois sugere que a eficácia dos saltos de lógica não depende primariamente de sua validade formal, mas de sua capacidade de ressoar com as estruturas afetivas e identitárias que organizam a percepção política dos eleitores. Outro conceito fundamental para a compreensão do salto de lógica é o de heurística, tal como formulado originalmente por Tversky e Kahneman, 1974, e ampliado por Gigerenzer e Geismeier, 2023. As heurísticas são regras práticas de inferência que simplificam a complexidade do ambiente decisório, permitindo julgamentos rápidos em condições de incerteza. A heurística da disponibilidade, por exemplo, leva os indivíduos a superestimar a probabilidade de eventos que estão mais facilmente acessíveis em sua memória, tipicamente porque foram recentes, emocionalmente impactantes ou amplamente repercutidos.
No contexto eleitoral, um candidato pode explorar esta heurística ao associar seu adversário a um caso isolado e altamente mediatizado de corrupção, induzindo o eleitor a concluir, por salto de lógica, que todo o grupo político ao qual o adversário pertence é igualmente corrupto, sem necessidade de demonstrar evidências sistemáticas dessa generalização. A heurística da representatividade, por sua vez, conduz a julgamentos baseados na similaridade entre um caso particular e um estereótipo pré-existente, desconsiderando informações sobre probabilidades base. Campanhas eleitorais frequentemente utilizam essa heurística ao construir a imagem de um candidato como representante autêntico de determinada classe social ou grupo cultural, saltando da aparência de pertencimento para a conclusão de que ele defenderá efetivamente os interesses desse grupo. A teoria do viés de confirmação, extensamente investigada por Nickerson, 1998, e atualizada por Mercier e Sperber, 2017, no âmbito da psicologia evolucionista do raciocínio, oferece uma terceira camada explicativa indispensável. O viés de confirmação consiste na tendência sistemática a buscar, interpretar e recordar informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses previamente estabelecidas, ao mesmo tempo em que se evita ou desvaloriza evidências contrárias. Mercier e Sperber, 2017, propõe que esta tendência, longe de ser uma falha irracional, evoluiu como uma adaptação para a argumentação social, na qual o raciocínio humano foi moldado pela necessidade de convencer outros e de avaliar criticamente argumentos alheios, e não pela busca imparcial da verdade. No ambiente eleitoral, o viés de confirmação atua como um potente facilitador do salto de lógica, pois o eleitor predisposto a apoiar determinado candidato ou ideologia tenderá a aceitar como válidas inferências que favorecem sua posição, sem aplicar o mesmo rigor crítico que aplicaria a inferências contrárias. A polarização afetiva, fenômeno documentado por Iyengar et al., 2019, como o crescimento da animosidade entre grupos políticos baseada mais em identidades sociais do que em divergências programáticas, intensifica ainda mais esse efeito, criando um terreno fértil para que saltos de lógica sejam aceitos sem questionamento quando dirigidos contra o grupo adversário. 2,2 Mecanismos discursivos do salto de lógica no marketing eleitoral. A operacionalização do salto de lógica no discurso eleitoral manifesta-se por meio de um repertório de mecanismos retóricos e narrativos que, embora variados em sua superfície, compartilham a estrutura profunda de suprimir etapas necessárias de raciocínio. A análise da literatura especializada em comunicação política e linguística cognitiva permite identificar pelo menos 5 modalidades principais que merecem exame detido: a falsa causalidade, a generalização indevida, a falsa dicotomia, a falácia da ladeira escorregadia e o apelo consequencialista descontextualizado. A falsa causalidade, também denominada na tradição lógica como post hoc ergo propter hoc, consiste em inferir que um evento é causa de outro simplesmente porque o precedeu temporalmente. No marketing político, esta modalidade de salto lógico é frequentemente empregada quando governantes atribuem a melhoria de indicadores econômicos ou sociais exclusivamente às suas políticas, ignorando fatores conjunturais internacionais, inércias de gestões anteriores ou variáveis exógenas que podem explicar os resultados observados. Bennett e Iyengar, 2023, documentam como campanhas incumbentes utilizam sistematicamente narrativas de crédito exclusivo que estabelecem conexões causais simplificadas entre decisões governamentais e resultados sociais complexos, explorando a propensão humana a buscar causas únicas e agentes personalizados para fenômenos multideterminados. A eficácia retórica deste mecanismo reside em sua aparente sensatez. Se um evento positivo ocorreu após a posse de determinado governante, a inferência de que o governante o causou parece intuitivamente plausível, ainda que careça de demonstração rigorosa. A generalização indevida opera por meio da extrapolação de características observadas em uma amostra pequena, atípica ou enviesada para todo um universo de casos. No contexto eleitoral, esta estratégia manifesta-se tipicamente na construção de estereótipos negativos sobre adversários a partir de episódios isolados. Lazar,
Kluver e Robinson, 2022, em estudo comparativo de campanhas eleitorais em 11 democracias, identificaram que a técnica de vinhetização, que consiste em selecionar um caso particular e emocionalmente impactante para representar uma realidade supostamente geral, é uma das estratégias retóricas mais recorrentes e eficazes para produzir saltos de lógica persuasivos. A vinheta de um único beneficiário de programa social que cometeu fraude é apresentada como prova da falência do programa inteiro. O caso de um imigrante que cometeu crime é utilizado para estigmatizar comunidades inteiras. A força persuasiva da generalização indevida deriva da heurística da representatividade e da saliência emocional do caso concreto, que suplanta na mente do eleitor a consideração abstrata de estatísticas e probabilidades. A falsa dicotomia consiste em apresentar um espectro de opções como se estivesse reduzido a apenas duas alternativas mutuamente excludentes, quando na realidade existem matizes, posições intermediárias ou soluções alternativas. Esta modalidade de salto lógico é particularmente insidiosa porque simplifica artificialmente o espaço de debate público, forçando o eleitor a escolher entre polos extremos que podem não corresponder às suas preferências reais nem à complexidade dos problemas enfrentados. Laclau e Mouffe, 2014, em sua teoria do discurso político, já haviam identificado a construção de fronteiras antagônicas como o mecanismo fundamental de constituição de identidades políticas, mas o que se observa no marketing eleitoral contemporâneo é a radicalização dessa lógica por meio de uma simplificação binária que elimina deliberadamente as gradações e as zonas de consenso possível. Sunstein, 2024, argumenta que as arquiteturas digitais de recomendação algorítmica exacerbam as falsas dicotomias, pois os sistemas de engajamento tendem a privilegiar conteúdos que polarizam e a invisibilizar vozes moderadoras ou complexificadoras. A falácia da ladeira escorregadia, por sua vez, consiste em argumentar que determinada decisão ou política conduzirá inevitavelmente a uma cadeia de consequências catastróficas, sem demonstrar o nexo causal em cada etapa da cadeia inferencial. No marketing eleitoral, esta falácia é instrumentalizada principalmente em campanhas negativas que alertam contra os perigos de eleger determinado candidato ou aprovar determinada proposta. Corner e Peus, 2023, analisam como campanhas de referendos e eleições majoritárias em sistemas presidencialistas empregam a retórica do ponto de inflexão para sugerir que uma escolha aparentemente pontual desencadeará transformações sistêmicas irreversíveis, apelando ao medo e à aversão à perda para mobilizar eleitores. A eficácia desta estratégia reside na ativação da heurística do afeto, que leva os indivíduos a superestimar a magnitude e a probabilidade de eventos que evocam emoções intensas, especialmente o medo. O apelo consequencialista descontextualizado completa o repertório das principais modalidades de salto lógico no discurso eleitoral. Esta estratégia consiste em avaliar uma proposta, política ou candidatura exclusivamente com base em suas supostas consequências positivas ou negativas, omitindo a análise da plausibilidade da cadeia causal que conecta a ação ao resultado alegado. Niemeyer, 2022, demonstram, em estudo experimental com eleitores de 5 países, que mensagens eleitorais que prometem resultados econômicos grandiosos sem especificar os mecanismos pelos quais tais resultados seriam alcançados são surpreendentemente eficazes, especialmente entre eleitores com menor nível de sofisticação política e menor exposição a informações contraditórias. A promessa vaga, porém contundente, explora o viés do otimismo e a necessidade psicológica de certeza em contextos de incerteza, permitindo ao eleitor preencher as lacunas argumentativas com suas próprias expectativas e desejos. 2,3 O ecossistema digital como amplificador do salto de lógica. A compreensão contemporânea do salto de lógica no marketing político não pode prescindir da análise do ecossistema digital em que as campanhas eleitorais atualmente se desenrolam. As plataformas de redes sociais, os aplicativos de mensageria e os sistemas de segmentação algorítmica de anúncios não são meros canais neutros de transmissão de mensagens políticas, mas ambientes sociotécnicos que estruturam ativamente as condições de produção, circulação e recepção dos discursos eleitorais.
Vozug, Roy e Aral, 2018, em estudo que se tornou referência no campo, demonstraram que informações falsas e conteúdos emocionalmente carregados se propagam significativamente mais rápido e alcançam audiências mais amplas do que informações verdadeiras e neutras nas plataformas digitais. Embora o salto de lógica não se confunda com a falsidade factual, o estudo citado é relevante porque documenta a arquitetura de incentivos que privilegia o engajamento emocional sobre a acurácia, criando um ambiente propício à disseminação de inferências inválidas, porém psicologicamente impactantes. A economia da atenção, conceito desenvolvido por Wu, 2017, e atualizado para o contexto das plataformas digitais por Zuboff, 2019, em sua análise do capitalismo de vigilância, constitui o pano de fundo estrutural que explica por que os saltos de lógica encontram nas redes sociais um meio tão favorável. As plataformas digitais competem ferozmente pela atenção finita dos usuários, e seus algoritmos de recomendação são projetados para maximizar o tempo de engajamento, privilegiando conteúdos que provocam reações emocionais intensas, como indignação, medo e entusiasmo. Inferências que oferecem explicações simples, causalidades diretas e atribuições claras de responsabilidade são mais facilmente processáveis e mais emocionalmente satisfatórias do que análises complexas que reconhecem incertezas, múltiplos fatores causais e limitações do conhecimento disponível. O resultado é um viés sistêmico em favor dos saltos de lógica e em detrimento do raciocínio nuançado. A microsegmentação comportamental, possibilitada pela coleta massiva de dados pessoais e pela modelagem psicométrica dos eleitores, adiciona uma camada de precisão à exploração dos saltos de lógica. Estudos como os de Mates et al., 2024, demonstram que é possível calibrar mensagens persuasivas com base em perfis psicológicos individuais, explorando vulnerabilidades cognitivas específicas de cada segmento do eleitorado. Um eleitor com alta pontuação em traços de autoritarismo pode ser mais suscetível a saltos de lógica que envolvem ameaças à ordem e apelos a lideranças fortes. Um eleitor com alta reatividade emocional pode ser mais vulnerável a vinhetas impactantes que induzem generalizações indevidas. A personalização algorítmica das mensagens eleitorais torna o salto de lógica não apenas mais eficaz, mas também menos visível, pois cada eleitor recebe uma versão customizada da inferência que maximiza sua probabilidade de aceitação. As câmaras de eco e as bolhas epistêmicas constituem outro mecanismo digital que amplifica os saltos de lógica. Nguyen, 2020, estabelece uma distinção analiticamente útil entre esses dois fenômenos. As bolhas epistêmicas são ambientes informacionais nos quais informações relevantes são omitidas, geralmente por mecanismos algorítmicos de filtragem que personalizam o feed de conteúdo com base nas preferências passadas do usuário. Já as câmaras de eco são ambientes nos quais informações contrárias são ativamente desacreditadas por meio de reforço social, criando uma comunidade que blinda seus membros contra perspectivas divergentes. Ambos os fenômenos contribuem para a eficácia do salto de lógica, pois reduzem a probabilidade de que o eleitor seja exposto a contra-argumentos que evidenciariam as lacunas inferenciais. Em uma bolha epistêmica, o eleitor simplesmente não encontra as informações que revelariam a invalidade da inferência. Em uma câmara de eco, quando tais informações eventualmente penetram, são recebidas com desconfiança e rejeição automática, pois o custo social de questionar as crenças do grupo é percebido como excessivamente elevado. 2,4 Implicações éticas, democráticas e regulatórias. A utilização recorrente do salto de lógica no marketing político-eleitoral suscita questões éticas profundas que demandam reflexão cuidadosa, especialmente no que concerne a tensão entre a liberdade de expressão dos candidatos e a proteção da integridade do processo democrático. Uma primeira abordagem dessa questão pode ser encontrada na filosofia política deliberacionista, que desde os trabalhos seminais de Habermas, 1996, defende que a legitimidade das decisões democráticas depende da qualidade epistêmica do debate público, entendida como a capacidade de os cidadãos formarem suas preferências por meio da exposição a argumentos diversos e do exercício da razão pública.
Sob essa perspectiva normativa, o salto de lógica constitui uma violação das condições de possibilidade da deliberação democrática, pois substitui a troca de razões pela manipulação de atalhos cognitivos, tratando o eleitor não como um interlocutor a ser convencido racionalmente, mas como um alvo a ser persuadido por quaisquer meios eficazes. Em contraste com a perspectiva deliberacionista, abordagens realistas da democracia, como as desenvolvidas por Achen e Bartels, 2016, em sua devastadora crítica ao modelo do eleitor racional, argumentam que a expectativa de um eleitorado capaz de processar analiticamente informações políticas complexas é empiricamente ingênua e normativamente problemática, pois ignora as evidências acumuladas sobre os limites cognitivos humanos e impõe um padrão irrealista que deslegitima a participação popular. Para esses autores, a democracia deve ser defendida não por sua suposta racionalidade epistêmica, mas por sua capacidade de alternância pacífica no poder e de representação de interesses, de modo que o foco da crítica deveria recair menos sobre os atalhos cognitivos em si e mais sobre as consequências distributivas das políticas que deles resultam. Esta perspectiva convida a uma avaliação menos moralista e mais pragmática dos saltos de lógica, deslocando a ênfase da condenação ética abstrata para a análise dos efeitos concretos sobre grupos vulneráveis e sobre a qualidade da governança. Independentemente da posição filosófica adotada, parece haver um consenso crescente na literatura sobre a necessidade de mecanismos regulatórios e autorregulatórios que mitiguem os efeitos mais deletérios dos saltos de lógica sem incorrer em censura ou paternalismo excessivo. Determan, 2023, sistematiza as abordagens regulatórias adotadas em diferentes jurisdições, identificando 3 modelos principais: o modelo norte-americano, fortemente protetivo da liberdade de expressão e avesso a controles de conteúdo; o modelo europeu, que admite restrições mais amplas com base na proteção da ordem democrática e dos direitos fundamentais; e o modelo de corregulação, emergente em países como Brasil e Índia, que combina legislação geral com autorregulação setorial e mecanismos de transparência algorítmica. A eficácia desses modelos na contenção dos saltos de lógica ainda é objeto de investigação, mas os primeiros estudos comparativos sugerem que abordagens focadas em transparência, como a obrigatoriedade de identificação de conteúdo patrocinado e a criação de bibliotecas públicas de anúncios eleitorais, têm efeitos modestos, porém positivos, na redução da disseminação de inferências enganosas. No plano autorregulatório, códigos de conduta profissional para marqueteiros políticos e consultores de comunicação eleitoral têm sido propostos por associações do setor em diversos países. A American Association of Political Consultants, por exemplo, adota desde 2023 diretrizes que recomendam a abstenção de estratégias baseadas na exploração de vieses cognitivos sem a correspondente apresentação de evidências que sustentem as inferências sugeridas. Placer, 2022. No Brasil, iniciativas similares ainda são incipientes, mas a crescente judicialização das campanhas eleitorais e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral têm criado um ambiente de maior escrutínio sobre práticas de comunicação política que, embora não configurem desinformação factual, possam ser consideradas abusivas por induzirem o eleitorado a erro mediante omissão de premissas necessárias à validade do raciocínio. 2,5 Literacia crítica e estratégias de imunização cognitiva. Diante da constatação de que os saltos de lógica exploram vulnerabilidades profundamente enraizadas na arquitetura cognitiva humana, uma linha promissora de pesquisa tem investigado a possibilidade de desenvolver, nos eleitores, competências de literacia crítica que funcionem como uma espécie de imunização cognitiva contra inferências enganosas. A teoria da inoculação psicológica, desenvolvida originalmente por M. Seguiri, 1964, e revitalizada por Van der Linden et al., 2017, no contexto da desinformação, propõe que a exposição preventiva a versões enfraquecidas de argumentos falaciosos, acompanhada de explicações sobre seus mecanismos, pode fortalecer a resistência dos indivíduos a esses mesmos argumentos quando encontrados em sua forma completa.
Rosenbeek et al., 2022, em estudo de larga escala conduzido em 7 países, demonstraram que intervenções breves de inoculação baseadas em vídeos e jogos interativos aumentam significativamente a capacidade dos participantes de identificar técnicas de manipulação, incluindo falsas dicotomias, generalizações indevidas e apelos emocionais que ocultam saltos de lógica. Outra abordagem complementar é a educação midiática baseada no desenvolvimento do pensamento crítico e na compreensão dos vieses cognitivos. Breakstone et al., 2021, propõe o conceito de Civic Online Reasoning, que consiste na capacidade de avaliar a credibilidade de informações políticas encontradas em ambientes digitais por meio de estratégias como a leitura lateral, ou seja, a verificação da fonte e do contexto de produção da mensagem antes de aceitar seu conteúdo. Intervenções pedagógicas baseadas nesse conceito têm demonstrado eficácia na melhoria da capacidade de estudantes universitários e eleitores em geral de detectar inconsistências argumentativas e resistir a inferências inválidas. A incorporação dessas competências aos currículos escolares e às campanhas de educação cidadã promovidas por organismos eleitorais constitui uma via promissora para a construção de resiliência democrática de longo prazo. A checagem colaborativa de fatos e argumentos, por sua vez, representa uma estratégia de imunização que opera no nível comunitário e não apenas individual. Projetos de fact-checking e organizações da sociedade civil dedicadas à verificação de discursos políticos têm incorporado progressivamente a análise da validade lógica dos argumentos, e não apenas da veracidade factual das afirmações. Graves e Amazin, 2022, documentam a evolução das práticas de fact-checking em direção a uma abordagem mais holística que examina o encadeamento inferencial completo das mensagens políticas, identificando e sinalizando saltos de lógica que comprometem a validade das conclusões. Embora o alcance dessas iniciativas ainda seja limitado em comparação com a escala da comunicação política digital, sua contribuição para a criação de um ecossistema informacional mais saudável é inegável. 2,6 Aplicações práticas e diretrizes para profissionais do marketing político. A análise desenvolvida ao longo deste artigo não se destina apenas à compreensão acadêmica do fenômeno, mas visa igualmente oferecer subsídios práticos para profissionais do marketing político que buscam equilibrar eficácia persuasiva e responsabilidade ética. A partir da revisão da literatura e da análise crítica das evidências disponíveis, é possível delinear um conjunto de diretrizes que podem orientar a atuação de estrategistas, publicitários e consultores eleitorais comprometidos com a qualidade do processo democrático. A primeira diretriz consiste na adoção de um princípio de completude argumentativa, que implica a disposição de explicitar as premissas necessárias para sustentar as conclusões apresentadas nas peças de comunicação eleitoral, em vez de omiti-las para explorar atalhos cognitivos. Este princípio não exige que toda mensagem política seja um tratado acadêmico, mas que a economia de palavras característica da comunicação publicitária não seja utilizada como pretexto para suprimir informações sem as quais a inferência sugerida se torna enganosa. Pesquisas em psicologia da persuasão indicam que mensagens que oferecem razões, ainda que sucintas, para sustentar suas conclusões, podem ser igualmente persuasivas e geram maior confiança duradoura do que mensagens baseadas exclusivamente em apelos emocionais. Pett, Cacioppo, 2018. A segunda diretriz refere-se à transparência sobre interesses e vieses. A literatura sobre o efeito do disclosure, revelação, demonstra que a sinalização clara do patrocínio eleitoral das mensagens, acompanhada de informações sobre os interesses em jogo, ativa no receptor um estado de ceticismo que o predispõe a um processamento mais analítico das informações recebidas. Ball, Stratman, 2023. Estrategistas eleitorais podem incorporar voluntariamente mecanismos de transparência que excedam as exigências legais mínimas, construindo uma reputação de integridade que, a longo prazo, pode se converter em valioso capital político. A terceira diretriz diz respeito à segmentação responsável.
O uso de dados psicométricos e comportamentais para calibrar mensagens eleitorais, embora legal em muitas jurisdições, suscita questões éticas quando utilizado para explorar vulnerabilidades cognitivas de grupos específicos. Uma abordagem responsável da segmentação implica abster-se de explorar perfis de alta vulnerabilidade com mensagens que deliberadamente induzem saltos de lógica em prejuízo da capacidade de decisão autônoma desses eleitores. A fronteira entre a persuasão legítima e a manipulação indevida é certamente fluida e contestável, mas o princípio de que a comunicação política deve visar o convencimento, e não a anulação da capacidade crítica do receptor, oferece uma bússola ética minimamente operacionalizável. A quarta diretriz concerne ao monitoramento independente e à abertura ao escrutínio externo. Campanhas que voluntariamente submetem suas peças a comitês independentes de revisão ética, ou que adotam políticas de correção pública de erros verificados, contribuem para elevar os padrões do setor e para reduzir a incidência de saltos de lógica que, uma vez identificados, podem gerar crises reputacionais de difícil manejo. A experiência de campanhas em democracias consolidadas indica que a disposição para o accountability, prestação de contas, fortalece, a médio e longo prazo, a credibilidade das organizações políticas e de seus profissionais. 3. Conclusão. A presente investigação buscou analisar a utilização da estratégia do salto de lógica no marketing político e eleitoral, examinando seus fundamentos cognitivos, suas manifestações discursivas, seu enraizamento no ecossistema digital contemporâneo e suas implicações éticas e democráticas. Os resultados da revisão integrativa da literatura evidenciam que o salto de lógica constitui uma ferramenta persuasiva de notável eficácia, cuja potência deriva de sua capacidade de explorar predisposições universais do processamento cognitivo humano, especialmente a dominância do sistema 1 intuitivo sobre o sistema 2 analítico, a operação de heurísticas como as de disponibilidade e representatividade, e a ativação do viés de confirmação em contextos de polarização afetiva. As modalidades discursivas por meio das quais o salto de lógica se materializa no discurso eleitoral incluem a falsa causalidade, a generalização indevida, a falsa dicotomia, a falácia da ladeira escorregadia e o apelo consequencialista descontextualizado, todas elas caracterizadas pela supressão de premissas necessárias à validade das inferências apresentadas. O ecossistema digital, longe de ser um mero canal de transmissão, atua como amplificador sistêmico dos saltos de lógica, na medida em que suas arquiteturas algorítmicas privilegiam o engajamento emocional sobre a acurácia, suas capacidades de microsegmentação permitem a calibração precisa de inferências para perfis cognitivos vulneráveis, e suas dinâmicas de formação de bolhas epistêmicas e câmaras de eco reduzem a probabilidade de exposição a contra-argumentos que revelariam as lacunas inferenciais. Este diagnóstico, embora preocupante, não deve conduzir ao pessimismo paralisante nem à nostalgia por um suposto passado de racionalidade eleitoral que jamais existiu. As evidências revisadas indicam que intervenções de literacia crítica, programas de inoculação psicológica e iniciativas de checagem colaborativa de argumentos produzem efeitos mensuráveis, ainda que modestos, na capacidade dos eleitores de identificar e resistir a saltos de lógica, sugerindo que o investimento sustentado em educação midiática e em arquiteturas informacionais mais saudáveis pode produzir ganhos incrementais significativos ao longo do tempo. As implicações teóricas deste estudo apontam para a necessidade de uma integração mais estreita entre os campos da comunicação política, da psicologia cognitiva e da neurociência, superando as fronteiras disciplinares que frequentemente fragmentam a compreensão de fenômenos complexos como o analisado. A constatação de que a aceitação de inferências inválidas correlaciona-se com a ativação de circuitos de recompensa cerebral e com a inibição de regiões de detecção de erros abre vastas avenidas de investigação sobre os determinantes neurais da suscetibilidade à persuasão política, com potenciais aplicações que vão desde o design de intervenções preventivas até a avaliação da legitimidade de técnicas persuasivas em contextos eleitorais. As implicações práticas são igualmente significativas e estendem-se a profissionais do marketing político, reguladores eleitorais, educadores e cidadãos.
Para os profissionais, o desafio consiste em desenvolver estratégias de persuasão que conciliem eficácia comunicacional com integridade argumentativa, reconhecendo que a exploração sistemática de saltos de lógica pode gerar ganhos de curto prazo, mas impõe custos reputacionais e democráticos de longo prazo que comprometem a sustentabilidade do próprio ecossistema político. Para os reguladores, a tarefa envolve calibrar intervenções que mitiguem os abusos sem incorrer em censura ou em restrições desproporcionais à liberdade de expressão, tarefa particularmente desafiadora em um terreno onde a linha entre persuasão legítima e manipulação indevida é inerentemente contestável. Para os educadores, a prioridade é incorporar aos currículos, desde a educação básica, competências de análise crítica de argumentos e de compreensão dos vieses cognitivos que tornam todos os seres humanos, independentemente de seu nível educacional, suscetíveis a saltos de lógica. Para os cidadãos, finalmente, o conhecimento dos mecanismos aqui descritos é uma ferramenta de empoderamento que pode contribuir para decisões eleitorais mais autônomas e para uma participação democrática mais qualificada. Entre as limitações do presente estudo, cabe registrar que a análise baseou-se exclusivamente em fontes bibliográficas, sem a realização de pesquisa empírica original que mensurasse a prevalência ou o impacto dos saltos de lógica em campanhas eleitorais específicas. Ademais, a literatura revisada concentra-se desproporcionalmente em democracias ocidentais de alta renda, sendo necessária cautela na generalização dos achados para contextos socioculturais diversos. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a condução de estudos empíricos que combinem análise de conteúdo de campanhas eleitorais, experimentos de laboratório e estudos de campo para mensurar a eficácia relativa de diferentes modalidades de salto de lógica em populações eleitorais variadas. Investigações sobre a efetividade de intervenções de literacia crítica e de diferentes modelos regulatórios em conter os efeitos deletérios dos saltos de lógica sem produzir efeitos colaterais indesejados sobre a participação política também constituem agenda prioritária. A esperança que anima esta contribuição é que o conhecimento aprofundado dos mecanismos do salto de lógica possa servir tanto à defesa da democracia quanto à elevação ética da prática profissional do marketing político, demonstrando que a persuasão eficaz e a responsabilidade epistêmica não são valores inconciliáveis, mas dimensões complementares de uma comunicação política que respeita a dignidade do eleitor e a integridade do processo democrático. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Kahneman, Daniel. Rápido e devagar. Duas formas de pensar. Rio de Janeiro. Objetiva, 2011. 2. Kahneman, Daniel, Sibone, Olivier, Sunstein, Caserre. Ruído. Uma falha no julgamento humano. Rio de Janeiro, Objetiva, 2021. 3. Levitsky, Steven, Ziblatt, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro, Zahar, 2018. 4. Taber, Charles S. Lodge, Milton. The Rationalism Voter, um Consciusfot in Political Information Processing. Cambridge University Press, 2016. 5. Gerit, Jennifer, Zhao, Yangzi. Political Misinformation. Annual Review of Political Science, v. 23, p. 77 a 94, 2020. 6. Van Bavel, J. et al. Political Polarization and the Dynamics of Belief Formation. Nature Review Psychology, v. 3, p. 112 a 125, 2024. 7. Diniz, Win, Goel, Vinod. Logic, Fast and Slow, Dual Process Accounts of Reasoning. Trends in Cognitive Sciences, v. 27, número 5, p. 426 a 437, 2023. 8. Tversky, Amos, Kahneman, Daniel. Judgment under Uncertainty, Heuristics and Biases. Science, v. 185, número 4157, p. 1124 a 1131, 1974. 9.
Gigerenzer, Gerd, Geismeier, Wolfgang. Heuristic Decision Making. Annual Review of Psychology, v. 74, p. 451 a 475, 2023. 10. Nickerson, Raymond S. Confirmation Bias, a Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. Review of General Psychology, v. 2, número 2, p. 175 a 220, 1998. 11. Mercier, Hugo, Sperber, Dan. The Enigma of Reason. Cambridge, Harvard University Press, 2017. 12. Iyengar, Shanto et al. The Origins and Consequences of Affective Polarization in the United States. Annual Review of Political Science, v. 22, p. 129 a 146, 2019. 13. Bennett, W. Lance, e Iyengar, Shanto. The Disinformation Age, Politics, Technology, and the Crisis of Public Communication. Cambridge, Cambridge University Press, 2023. 14. Lazar, Mark, Kluver, Reich, Robinson, Amanda. Emotional Vignettes and Political Persuasion in Comparative Perspective. Comparative Political Studies, v. 55, número 8, p. 1321 a 1348, 2022. 15. Laclau, Ernesto, Muff, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy, Towards a Radical Democratic Politics. 3. Ed. London, verso, 2014. 16. Sunstein, Kazr. Republic, Divided Democracy in the Age of Social Media. 2. Ed. Princeton, Princeton University Press, 2024. 17. Corner, Adam, Peus, Dick. The Tipping Point Rhetoric in Referendum Campaigns. Political Communication, v. 40, número 2, p. 189 a 207, 2023. 18. Ney, Alessandro, Maier, Jürgen. The Vague Promise, Rhetorical Ambiguity and Voter Persuasion. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, v. 32, número 3, p. 512 a 531, 2022. 19. Vozug, Sorouche, Roy, Deb, Aral, Sinan. The Spread of True and False News Online. Science, v. 359, número 6380, p. 1146 a 1151, 2018. 20. Tim. The Attention Merchants, The Epic Scramble to Get Inside Our Heads. New York, Vintage, 2017. 21. Zuboff, Shoshana. A Era do Capitalismo de Vigilância. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2019. 22. Mates, Sandra C. et al. Psychological Targeting in Digital Mass Persuasion. Nature Human Behavior, v. 8, p. 223 a 234, 2024. 23. Nguyen, C. THI. Echo Chambers and Epistemic Bubbles. Episteme, v. 17, número 2, p. 141 a 161, 2020. 24. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MIT Press, 1996. 25. Achen, Christopher H. Bartels, Larry M. Democracy for Realists, Why Elections Do Not Produce Responsive Government. Princeton, Princeton University Press, 2016. 26. Determan, Lothar. Comparative Regulation of Online Political Advertising. Berkeley Technology Law Journal, v. 38, número 1, p. 67 a 112, 2023. 27. Placer, Fritz. Placer, Gunda. Political Consulting, A Global Profession in Transformation. Oxford, Oxford University Press, 2022.
28. M. Seguiri, William J. Inducing Resistance to Persuasion, Some Contemporary Approaches. Advances in Experimental Social Psychology, v. 1, p. 191 a 229, 1964. 29. Van der Linden, Sander et al. Inoculating the Public Against Misinformation About Climate Change. Global Challenges, v. 1, número 2, p. 1.600.008, 2017. 30. Rosenbeek, John et al. Psychological Inoculation Improves Resilience Against Misinformation on Social Media. Science Advances, v. 8, número 34, p. EABO 6254, 2022. 31. Breakstone, Joel et al. Students, Civic Online Reasoning, A National Portrait. Educational Researcher, v. 50, número 8, p. 505 a 515, 2021. 32. Graves, Lucas, Amazin, Michelle A. Fact-Checking and the Logic of Political Argument. Political Communication, v. 39, número 4, p. 423 a 442, 2022. 33. Pat, Richard E. Cassiopo, John T. The Elaboration Likelihood Model of Persuasion, Thoughtful and Non-Thoughtful Social Influence. In ZANNA, Mark P. ed. Advances in Experimental Social Psychology. New York, Academic Press, 2018. V. 52, p. 67 a 130. 34. Ball, Damien, Stratman, Thomas. Disclosure and Voter Skepticism in Electoral Campaigns. Electoral Studies, v. 81, p. 102.569, 2023. 35. Jamison, Kathleen Hall. Cyberwar. How Russian Hackers and Trolls Helped Elect a President. New York, Oxford University Press, 2020. 36. Moank, Yasha. O Povo contra a Democracia. São Paulo, Companhia das Letras, 2019. 37. P.R. Zeworski, Adam. Crisis of Democracy. Cambridge, Cambridge University Press, 2019. 38. Lewandowski, Stefan et al. Technology and Democracy, Understanding the Influence of Online Technologies on Political Behavior and Decision Making. Luxemburg, Publications Office of the European Union, 2020. 39. Lupia, Arthur, M.C. Cubbins, Matthew D. The Democratic Dilemma, Can Citizens Learn What They Need to Know? Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 40. Popkin, Samuel L. The Reasoning Voter, Communication and Persuasion in Presidential Campaigns. 2. Ed. Chicago, University of Chicago Press, 2020. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.